Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo do livro O Céu e o Inferno. Agora estamos nos casos dos espíritos felizes e hoje vamos estudar o caso do Dr. Vignal. Vignal. Não sei exatamente como se fala o nome dele, mas mais ou menos isso. Lembrando que ele é um espírito feliz, ele deve estar em algum lugar no mundo espiritual, encarnado ou desencarnado. Vamos pedir a Deus que o abençoe e o proteja, onde quer que ele esteja, que os bons amigos espirituais o envolvam em bênção de paz, que ele possa dar continuidade para a sua trajetória espiritual. Pedindo a Deus também que nos abençoe a todos, que ele, Dr. Vignal, possa olhar por nós, que ainda estamos aqui encarnados, pedindo a Deus também que abençoe a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, o nosso destino, a nossa semana, enfim, a nossa encarnação, para que a gente possa sair dessa encarnação melhor do que aqui chegamos. Vamos então começar a leitura então do caso do Dr. Vignal, para que a gente possa ver o que a gente aprende com ele, agradecendo a ele as mensagens que deu na Sociedade Espírita de Paris, certamente muito instrutivas para todos nós, né? Vamos ver então o que ele traz aqui de questões para nós. Então, antigo membro da Sociedade de Paris, então, diferente de outros, né? Ele era um membro da sociedade, falecido em 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um sonâmbulo lúcido e bom vidente, instado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, discorreu. Então, olha só que coisa curiosa, né? Isso também a gente nunca tinha visto, né? A pessoa morreu e um médium sonâmbulo, né? Foi instado, quer dizer, foi, né, estimulado a transportar-se para junto do Dr. Vignal para saber o que tinha acontecido com ele. Isso é a primeira vez que a gente vê um relato desse tipo. Vamos ver então o que ele traz de informação. Então, esse médium então disse: veja um cadáver no qual se opera um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma quantidade de massa que se agita e alguma coisa que parece fazer esforços para se lhe desprender, encontrando, contudo, dificuldade em vencer a resistência. Não distingo forma de espírito bem caracterizada. Então, ele deve ter visto exatamente ali naquela hora que o espírito estava fazendo, né, o seu passamento propriamente dito, né? Ver o corpo, ver ali alguma coisa que se agita, buscando desprender do corpo, né? Mas com alguma dificuldade ainda, tentando vencer alguma resistência. Fez-se evocação, então, agora do Dr. Vignal, propriamente dito, na Sociedade de Paris, a 31 de março, portanto, 4 dias depois. Vamos ver, então, o que ele vai trazer aqui de informações. Então, é perguntado para ele: caro senhor Vignal, todos os vossos velhos colegas da Sociedade de Paris guardam de vós as mais vivas saudades, e eu particularmente, das boas relações, aliás, nunca interrompidas. Evocando-vos, tivemos de, por fim, primeiramente testemunhar a nossa simpatia, considerando-nos felizes, se puderes e quiseres entreter-vos conosco. Então, o senhor Vignal responde: prezado amigo e digno mestre, devia estar falando um Kardec, né? Tão bondosa lembrança e testemunhos de simpatia me são muito lisonjeiros. Graças à vossa evocação e assistência, levadas pelas preces, pude vir hoje assistir desembaraçado a essa reunião de bons amigos e irmãos espíritas. Então, ele não despreza o fato dele ter, primeiro, a evocação, né, que sempre ajuda, a assistência que ele recebeu, né, e as preces que foram feitas por ele, porque os espíritos sofredores sempre se reportam às preces como uma ajuda muito significativa, né?
Então, graças a essa tríade aqui, ele pôde, desembaraçado, ir assistir àquela reunião. Como justamente disse o jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o anoitecer de hoje, empreguei todas as forças espirituais para dominar esse desejo. Como os graves assuntos tratados na vossa conversação me interessassem vivamente, tornaram a minha expectativa menos penosa. Perdoai-me, caro amigo, mas a minha gratidão exigia me manifestasse. Então ele está muito satisfeito, né? Trabalhou ali na Sociedade de Paris, estava reencontrando os amigos encarnados e estava muito animado de poder fazê-lo novamente, né? Vamos lá, que ele ainda não disse nada muito novo, né? A não ser a vontade de se manifestar. A outra pergunta, então, feita por Kardec. Dizei-nos, primeiramente, como vos encontrais no mundo espiritual, descrevendo o trabalho de separação, as sensações desse momento, bem como o tempo necessário ao reconhecimento do vosso estado. São sempre essas perguntas, buscando saber exatamente quanto tempo ele demorou para se perceber no mundo espiritual, como ele está agora, e é importante perceber que essa mensagem foi feita no dia 31 de março, e ele, 4 dias depois somente da sua desencarnação. Então, mesmo que ele fale qualquer coisa, o tempo é um tempo muito curto. Rapidamente ele já está apto a estar ali falando, dando uma mensagem consciente e tudo mais, né? Então ele responde: sou feliz tanto quanto possível, vendo plenamente confirmados os secretos pensamentos concebíveis em relação a uma doutrina confortante e consoladora. Sou feliz e tanto mais por ver agora, sem obstáculo algum, desenvolver-se diante de mim o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas deixemos por hoje essas digressões inoportunas. De novo voltarei a entreter-vos sobre esse assunto, maxime, sabendo que a minha presença vos dará tanto prazer quanto o que o experimento em visitar-vos. Agora ele vai falar, então, especificamente sobre a separação, né? A separação foi rápida, mais do que podia esperar, pelo meu apoucado merecimento. Então, sempre um sinal ali de, é, de humildade, né? Dizendo que foi algo que o surpreendeu, porque ele não tinha lá grandes merecimentos, segundo ele mesmo, né? Fui eficazmente auxiliado pelo vosso concurso e o sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara do fenômeno da separação para que eu nele insista. Então, ele confirma o que o sonâmbulo viu, ele deve ter sabido que isso aconteceu, ele confirma o que o sonâmbulo viu, né? E esse momento ali que o sonâmbulo presenciou, né, de uma certa dificuldade da separação, como essa separação foi uma separação bastante rápida de um espírito feliz, isso deve ser algo bastante normal de acontecer, né? Mesmo em espíritos felizes. Era uma espécie de oscilação intermitente, um como arrastamento em sentidos opostos. Olha só que legal ele falar isso, né? Porque a gente já viu aqui outros espíritos felizes falarem, né? Teve uma espírito, acho que foi a senhorita Emma, que estava doente, e aí quando vem a morte, ela já se identifica rapidamente com o mundo espiritual. Aqui, ele diz que ele estava ali, ó, vai lá, vem cá, num certo arrastamento de sentidos opostos. Ora, ele estava olhando para um lado, ora para o outro, ora para um lado, ora para o outro. Talvez por isso a percepção do médium vidente, né, de ver ali uma certa dificuldade nesse desembaraçar-se da matéria. Embora seja importante dizer, né, que isso não deve ter sido uma coisa muito longa, já que, como a gente já viu, 4 dias depois ele estava ali, serelepe, falando, né? Triunfou o espírito aqui presente, só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra.
e a quem vem ter convosco. Então, a gente vê que a desencarnação e a morte do corpo são dois fenômenos diferentes, né? E que ele diz, só deixei completamente o corpo quando ele baixou à terra. Então, ele não estava totalmente desencarnado ou desligado do corpo, né? Antes que esse fenômeno acontecesse. Que dizeis dos vossos funerais? Pergunta Kardec. Julguei-me no dever de a eles comparecer. Eu acho que isso aqui já é a resposta, né? Nesse momento, eres asaz livre para apreciá-los. E as preces por mim feitas a vosso favor, discretamente já se vê, tinham chegado até vós? Não, aqui é tudo pergunta, né? Então, ele pergunta, você foi ao o que você acha do seu funeral, né? Então ele diz, eu fui no seu funeral, estava ali livre, né, para apreciá-los, e as preces que eu fiz a seu favor, né, chegaram até você? É isso que ele está perguntando. Sim, já o disse, porque já disse lá quando ele falou que as orações, a assistência, né, tinham ajudado muito. Já o disse, a vossa assistência auxiliou-me grandemente, e voltei a vós, abandonando por completo a velha carcaça. Ademais, sabeis, pouco me importam as coisas materiais, só pensava na alma e em Deus. Olha só que bacana, né? Essa ideia de olhar para frente, olhar para a alma, para a vida do espírito, né? E deixar o corpo para trás. Pergunta então, recordai-vos que a vosso pedido, há 5 anos, em fevereiro de 1860, quando estáveis ainda entre nós, fizemos um estudo a vosso respeito? Vamos ver o que tem aqui nessa notinha de rodapé. Ah, está na Revista Espírita de 1860. Então, quem tiver a Revista Espírita de março de 1860, depois eu mesmo vou lá dar uma olhada nesse caso para ver o que diz, né? Então, eles fizeram um estudo, né, a vosso respeito sobre esse espírito. Então, estou curiosíssimo para saber o que trata. Depois vou pegar e vou fazer uma gravação sobre esse estudo. Nessa ocasião, o vosso espírito desprendeu-se para vir falar conosco. Podereis descrever-nos da melhor forma a diferença entre o vosso estado de desprendimento? Desculpem. Podereis descrever-vos da melhor forma a diferença entre o vosso atual desprendimento e aquele de então? Vê que bacana, né? Kardec deve ter feito muita coisa, porque veja o que aconteceu. O Dr. Vignal também era meio sonâmbulo, né? Então, ele se desprendeu durante o sono e foi dar uma comunicação mediúnica para dizer como ele estava se sentindo desprendido, né? Vamos ver, então, o que ele diz aqui sobre essa diferença do desprendimento durante o sono e o desprendimento da matéria completo, o que gera a morte do corpo. Vamos ver. Sim, lembro-me. E que grande diferença entre um e outro. Naquele estado, a matéria me oprimia ainda na sua trama inflexível, isso é, queria, mas não podia desembaraçar-me radicalmente. Então, mesmo desprendido do corpo, ele não sentia, né, um completo desprendimento, porque ele sentia como se a matéria ainda o oprimisse, né? Hoje sou livre, um vasto campo desconhecido se me depara, e eu espero, com vosso auxílio dos bons espíritos, aos quais me recomendo, progredir e compenetrar-me o mais rapidamente possível dos sentimentos que é mister possuir e dos atos que me cumpre empreender para suportar as provações e merecer a recompensa. Então, vê que ele está bem, não é? Mas ainda tem um caminho aqui
a seguir, né? Ele se sente muito mais livre, né? Mas sabe que tem um caminho pela frente, né? Ele espera aí a ajuda dos bons espíritos, né? Se compenetrar naquilo que ele deve fazer, enfim. Vamos ver o que mais ele diz. Que majestade, que grandeza! É quase um sentimento de temor que predomina quando, fracos quais somos, queremos fixar as paragens luminosas. Então, mais uma vez, 2 comentários aqui, né? O primeiro, ele não consegue reproduzir na linguagem humana aquilo que ele está observando. Primeiro ponto. Segundo, ele não se reporta em momento nenhum ao fato dele ter ido para uma colônia espiritual ou nada semelhante, né? Ele fala simplesmente paragens luminosas, né? Ele fala simplesmente uma majestade, uma grandeza, um negócio incomensurável que ele não consegue descrever. Mas não é só ele, nos casos anteriores também. Kardec então continua: com prazer continuaremos a entreter-nos no assunto, sempre que o quiserdes. E então o Dr. Vignal vai dizer: respondi sucintamente e desordenadamente às diversas perguntas. Não exijais mais agora do vosso fiel discípulo, porquanto não estou ainda inteiramente livre. Eu acho que ele está dizendo aqui que não está inteiramente livre, não é que ele não esteja livre da matéria, né? Mas é como se ele... São 4 dias só, então é como se ele... A impressão que dá é como se ele não tivesse totalmente assenhorado, né, de tudo aquilo que ele poderia fazer. Continuar a conversar seria o meu prazer, mas o meu guia modera-me o entusiasmo e já pude apreciar-lhe bastante a bondade e a justiça para submeter-me inteiramente à sua decisão, por maior que seja o meu pesar em ser interrompido. Consolo-me pensando que poderei vir assistir algumas vezes incógnito às vossas reuniões. Falar-vos-ei sempre que possa, pois estimo-vos e desejo prová-lo. Outros espíritos, porém, mais adiantados, reclamam prioridade, devendo eu curvar-me àqueles que me permitiram dar livre curso à torrente de ideias acumuladas. Deixo-vos, amigo, e devo agradecer duplamente, não só a vós espíritas que me evocastes, como também a esse espírito que houve por bem ceder meu lugar, espírito que na terra tinha o ilustre nome de Pascal. Veja com quem ele está do lado, né? Pascal disse: vai, filho, dá a sua mensagem que eu falo depois, né? Pascal deixou ele passar na frente. Olha só. Daquele que foi e será sempre o mais devotado dos vossos adeptos, né? E termina aqui a mensagem dele, chamando atenção, né? Não para a mensagem, mas para um outro ponto que a gente já vem chamando atenção aqui, que ele, curiosamente, se apressa para estar na Sociedade Espírita de Paris, falar com Kardec, né? Dar testemunho da vida espiritual, mas ele, em momento nenhum, se reporta ao encontro de um parente, de um amigo, de um familiar, de um pai, de uma mãe, ou mesmo, né, dizer que ele se apressou a ir para casa, ver como ficou a filha, o filho, o parente, enfim, não há menção a isso, né? No mais, é isso aí. Vemos, mais uma vez, um espírito que terminou bem a encarnação, não é um espírito perfeito, né? Um espírito que estava feliz ali de ter cumprido a sua jornada, amparado pelo mundo espiritual no seu desencarne, né? Ainda que diga ali que tenha tido alguma dificuldadezinha, essa dificuldadezinha ela não tem precedente com relação àquilo que a gente viu nos outros tipos de espírito, e fica então aqui mais esse caso para nós, né? Vimos aí essas situações também muito inovadoras, né? O espírito sonâmbulo e ver
como é que está a desencarnação dele, ele se desdobrar, né? E fazer a comparação do desdobramento ainda dormindo e depois já desencarnado. Tudo isso são lições, né, que a gente vai acumulando aqui com esses casos todos. Na próxima semana, eu vou ver se a gente vai direto para o próximo espírito, que é o espírito Victor Leboeuf, não sei como se fala isso, mas o espírito Victor, então, aqui, né? Ou eu vou dar uma olhada na revista de março de 1860 para ver que caso é esse a que Kardec se reporta, né? Dessa experiência de desdobramento, e conforme for, eu trago aqui para a gente comentar antes ainda do próximo caso do Vitor, tá certo? Um grande abraço, obrigado por ter chegado até aqui. Fica com Deus, que Deus te abençoe e que a gente possa aprender bastante com todos esses casos, né? Se você não viu os casos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode ver os outros casos de espíritos felizes e também daqueles que não foram muito bem sucedidos nas suas encarnações. Mas se você quer ver espíritos que foram bem-sucedidos, não são só os espíritos felizes, não. Os espíritos em expiações terrestres, no geral, também foram muito bem nas suas encarnações. Fica com Deus, um grande abraço. Te espero no próximo vídeo. Até!